Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero fazer um agradecimento especial ao Bispo Oliveira. Gratidão, Bispo Oliveira, pela mensagem que você compartilhou aqui, no canal ontem. Tá bom? Uma mensagem muito inspirada. Então, um forte abraço para você, para sua família. Tem muitas mensagens que enviaram, agradecendo a sua mensagem aqui no canal. Tá bom? Então, todos gostaram. Também teve mensagens pelo WhatsApp que eu encaminhei direto para pro Bispo Oliveira, né? Então, quem mandou para mim, eu mandei diretamente pro Bispo Oliveira. Ele agradeceu de volta também. Então, gratidão pela mensagem. Hoje a gente vai estar estudando aqui João capítulo 19, tá bom? Vamos começar aqui pelo versículo 31, tá bom? Vamos começar por esse versículo aqui, que está falando também sobre a crucificação de Jesus Cristo. Bom, aqui, no versículo 31, nós vamos observar que os judeus foram até Pilatos, aqui Jesus Cristo já havia sido crucificado, e pediram para se quebrar as pernas de Jesus Cristo, para que ele morresse mais rápido ali na cruz, tá bom? Por que morreria mais rápido? A cruz, quando a pessoa estava pendurada na cruz ali, ele tinha muita dificuldade para respirar. Na verdade, a morte, a causa da morte na cruz era a asfixia, né? A pessoa não conseguia respirar. Para a pessoa conseguir respirar, ela tinha que sustentar o seu corpo, ou seja, colocar peso nos pregos que havia ali pregado ali nas pernas, né? Sustentar o corpo, erguer o corpo um pouco assim para conseguir respirar. Lembrando que as costas estavam chicoteadas, então ele raspava as suas costas ali na madeira para conseguir respirar e assim fazendo esse processo várias vezes ali. Então na cruz a pessoa morria ali por asfixia, né? A crucificação poderia até durar dias. Porém, a gente vê aqui que os judeus eles vão pedir para quebrar as pernas de Jesus Cristo é, por causa que ia ser o sábado, né? Que ironia, né? Eles queriam guardar o sábado, então eles não queriam que Cristo estivesse vivo ali na cruz nesse dia ali, ou ficasse pendurado na cruz, né? Sabendo que a crucificação poderia durar alguns dias ali, tá bom? Existia uma lei também, antes de eu ler o versículo 31 aqui, em Deuteronômio, tá bom? Que falava sobre não deixar no madeiro o corpo de uma pessoa. Isso é na época de Moisés, tá bom? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz assim: E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então, Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar, né? Nós que éramos dignos de morte, ele foi morto em nosso lugar. Então, ele foi feito maldito em nosso lugar. Bom Deus, Jesus Cristo, ele era perfeito, ele era bendito, né? Mas ele se fez maldito em nosso lugar e morreu por nós. A gente fala muito, né, sobre que Cristo ele morreu por nós, mas nós devemos lembrar também que Cristo ele viveu por nós, né? Todo esse sofrimento que ele veio passando, né, a vida inteira de Jesus Cristo foi uma entrega inteiramente a nós, né, uma entrega de obediência ao Pai Celestial. Então, desde o Jardim de Getsêmani que ele vem sofrendo, em todo momento ele poderia dizer assim: não, não quero mais, chega, eu não mereço isso. Não, mas ele vivia esse sofrimento por nós, né? Então, não somente ele morreu por nós, mas ele viveu por nós, sofrendo tamanha angústia, tamanha dor, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, tá bom? Então, ele viveu por nós. Então, aqui em Deuteronômio 21, versículo 23, quando fala que não deixará o seu cadáver no madeiro, aqui não significa, né, que é na época de Moisés, que os israelitas, eles crucificavam as pessoas. A crucificação era um método de morte dos romanos, tá bom? Inclusive os romanos faziam aos outros, né? A eles mesmos eles eram proibidos, nenhum romano era crucificado. Porém, as outras nações, a quem eles condenassem à morte, eles faziam a sentença de morte por crucificação ali, pregando a pessoa no madeiro ali, tá bom? Então, em Israel, quando fala que pendurar no madeiro, significa enforcar,
tá bom? Não no meio de crucificação. Crucificação, quem inventou foi os romanos. Então, os israelitas não tinham isso. Porque em Israel não era permitido deixar a pessoa no madeiro, ou seja, enforcado ali, e tinha que se enterrar no mesmo dia. Né? Porque independente do mal que a pessoa tivesse feito, né, ainda que tivesse recebido pena de morte por causa do mal que ela fez, né, seja a atrocidade que ela tenha feito, ainda assim, essa pessoa ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E por causa que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, ela não deve ser deixada, né, o cadáver dela no madeiro, né, deixar apodrecer ali, né? Então tinha que ser enterrado ali, colocado numa caverna e tampado ali dessa maneira, tá bom? Então os israelitas tinham isso como procedimento ali. E aqui, então eu vou ler o João capítulo 19, versículo 31, né, que é quando eles pedem aqui para Pilatos para quebrar as pernas de Jesus, ó. E os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, porque era a preparação aqui significa que era a sexta-feira para o sábado. Então o dia do sábado para os judeus, a contagem de dia, era após o pôr do sol terminava o dia. Então era sexta-feira, mas quando o sol se pôsse, já seria então sábado, tá bom? Então, em preparação para o sábado, eles pediram para quebrar as pernas de Jesus, ó, e rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tiradas. Então, o propósito aqui não é o mesmo da casa de Israel antiga, porque o corpo de Jesus Cristo ia ficar na crucificação ali. O propósito era por causa do sábado, né? E como os romanos não tinham essa regra, né, do dia do sábado, eles não guardavam, mas eles permitiam aos judeus guardar as suas leis, e eles respeitavam a lei religiosa deles, então Pilatos permitiu, né, deu ordem ao soldado que quebrasse as pernas, né, daqueles que estavam sendo crucificados ali, ou seja, Jesus e os dois ladrão ali, com o propósito de que eles pudessem morrer, tá bom? Rapidamente ali. Só que quando os soldados vão lá quebrar, a gente vê aqui o versículo 32, ó, em diante. E foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo-o já morto, já não lhe quebraram as pernas. Então eles quebraram a perna do que estava à direita, do que estava à esquerda, mas de Jesus não quebraram, porque o propósito de quebrar a perna era para morrer mais rápido. E como Jesus Cristo já havia morrido, então não tinha necessidade de lhe quebrar as pernas ali, tá bom? Cumprindo-se assim, João ele traz isso aqui, cumprindo-se assim uma profecia de que nenhum osso de Jesus Cristo seria quebrado. Aliás, né, Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual. E na Páscoa que foi instituída lá em Êxodo, capítulo 12, né, fala da maneira que o Cordeiro deveria ser preparado e que ele, tudo deveria ser consumido naquele dia, às pressas, e que no outro não podia sobrar nada para outro dia. Se eles não conseguissem comer o cordeiro, eles tinham que sacrificar o resto, queimar tudo, tá bom? Tinha que ser consumido tudo. Também, uma das coisas que estava escrita na Páscoa é que não deveriam levar o alimento para fora, ou seja, levar aquela ordenança da Páscoa para outras pessoas ou coisa assim para fora da casa, tá bom? E também, ao comer o cordeiro pascual, eles não podiam quebrar nem sequer um osso do cordeiro. Isso simbolizando nesse momento aqui que Jesus Cristo não teria nenhum osso seu quebrado, tá bom? Então, João aponta, né, para esse simbolismo aqui da crucificação de Jesus Cristo. Então, quando eles viram que Jesus Cristo já estava morto, não quebraram as pernas, né? Quanto tempo Jesus Cristo ficou na cruz, né? A gente vamos falar um pouquinho disso aqui. Em Marcos 15, versículo 25, diz assim, ó, e era a hora terceira e o crucificaram. Então Jesus Cristo foi crucificado na hora terceira. A contagem da hora dos judeus também é diferente da nossa, né? Veja que nas vigílias da noite, eles tinham 3 vigílias da noite, 4 vigília da noite. Já o que significa então aqui, quando ele fala aqui, ó,
a terceira hora o crucificaram. A terceira hora significa 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, Jesus Cristo já estava crucificado ali, tá bom? E quando que ele estava morto, que ele entregou o Espírito? Também Marcos, ele menciona em Marcos 15, versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona é dita aqui também que ele entregou o seu Espírito, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, na hora nona foi a hora em que Jesus Cristo morreu. A hora nona simboliza aqui para nós, tá bom? Se for colocar para o nosso relógio, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Então, das 9 às 3 da tarde, então isso dá 6 horas de que Cristo estava crucificado ali. Tá bom? Esse foi o tempo que Jesus Cristo ficou na cruz ali, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 34, né? Quando os soldados viram, né, que Jesus Cristo já estava morto, aqui o versículo 34 diz: Porém, um dos soldados que lhe perfurou o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Bom, então, para certificar-se de que Jesus realmente estava morto e não estava desmaiado ou em coma, alguma coisa assim, eles perfuraram Jesus Cristo com a lança no lado, já que não quebraram as pernas dele, perfuraram. E aí saiu então sangue e água, tá bom? Segundo os médicos, quando esse procedimento de sair sangue e água da lateral, eles não perfuraram o coração, foi a lateral assim, né? O lado de Jesus. Por sair sangue e água significa que o coração de Jesus Cristo foi rompido, tá bom? E assim se misturando com o líquido em seu corpo, tá bom? Por isso. Também, de acordo com médicos, né? Um coração para se romper, uma artéria, romper um coração ali, teria que ter teria que ser um coração muito castigado, um coração já doente, vamos dizer assim. Mas não que Jesus Cristo estava doente do coração, longe disso, mas toda a agonia e a aflição que Jesus Cristo sofreu, tanto no corpo como espiritualmente, fez realmente com que o coração dele estivesse desgastado, né? É o que nós podemos chamar de um coração quebrantado, né? Então o coração de Jesus Cristo se quebrantou, tá bom? E por isso saiu ali do seu lado sangue e água. Vamos continuar aqui, versículo 35. Aqui é João já falando um testemunho dele, né? E aquele que viu, testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. O próprio João, né? Ele tá citando aqui, né? Que ele viu essas coisas e está prestando o testemunho dele. E sabe que é verdadeiro o que diz. Que também vós crereis, né? Ele fala que nós também creremos, né? Nessas coisas que ele está compartilhando conosco aqui, o testemunho dele. Porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que diz que nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram, né? Trazendo uma referência aqui a Zacarias, capítulo 12, versículo 10, né? Que diz assim, ó, e sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito, graça e súplica, e olharão para mim, e quem me transpassaram, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente, porque como se chora amargamente pelo primogênito, né? A gente tem profecias também em Apocalipse falando que no momento da vinda de Cristo, né, as pessoas vão perguntar, né, especificamente os judeus, que marcas são essas em suas mãos, né, em seus lados? E ele vai dizer, essas são as feridas que foram feitas na casa de meus amigos, mostrando assim que ele, né, ele, Jesus Cristo, foi o que foi morto por toda a humanidade ali, e ali eles vão aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, tá bom? Vamos finalizar aqui, né? A mensagem já ficou um pouco grande aí. Eu vou compartilhar só aqui Salmos 16:10, tá bom? Salmo 16:10 diz assim: Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá
que os seus santos vejam a corrupção. Aqui é um salmo de Davi, né? Aqui tem a aplicação tanto a algumas coisas sobre Davi, como está falando do próprio Jesus Cristo também, tá bom? Aqui, quando ele fala, pois não deixará a minha alma no inferno, que Davi ele não seria castigado para sempre, né? Ele cometeu ali o assassinato, tudo, mas ele vai receber um reino de glória. A ressurreição de Jesus Cristo, ele quebra as ligaduras da morte. Todas as pessoas vão ser libertas, vão ser ressuscitadas, tá bom? Mas aqui, quando fala, não permitirá que minha alma fique no inferno, né? Também se refere a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele passou pelo um próprio inferno, né? A coisa que ele mais temia aconteceu. O momento mais difícil para Jesus Cristo foi o momento que ele sentiu a ausência do conforto do Espírito de Deus, que foi o momento que ele se sentiu sozinho, né? Que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sentir a completa ausência de Deus, isso é um inferno, isso é um afastamento da presença de Deus. Nós, espiritualmente, estamos mortos, né? Porque estamos afastados. A morte espiritual, deixa eu explicar melhor, né? Para quem está assistindo aí pela primeira vez, não conhece bem os termos. Quando eu falo que nós estamos mortos, é porque a morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. Nós, no momento, estamos afastados da presença de Deus. Igual Adão. Adão e Eva, eles viviam no jardim do Éden. Quando eles transgrediram, eles morreram espiritualmente, já não podiam andar face a face com o Senhor. Então, eles tiveram uma morte espiritual com esse afastamento. Só que, ainda que nós estamos afastados do Senhor, nós temos a luz de Cristo, nós sentimos o Espírito Santo. Então, nós temos uma proximidade com o Senhor. A morte espiritual é a ausência total, tá bom? Da presença de Deus. E Cristo sentiu isso. Cristo, ele sentiu o que estar morto espiritualmente. Ele sabe literalmente o que é isso, porque ele se sentiu assim. Mesmo que o Pai Celestial estivesse com ele, né? Nesse momento, no sentido de que o Pai Celestial não abandonaria Cristo, mas ele retirou, como parte do sacrifício que Cristo tinha que fazer, ele retirou o conforto do seu espírito, e aí então Cristo, ele se sentiu sozinho, ele sentiu essa morte espiritual nele mesmo, tá bom? Então é como se Cristo estivesse no inferno nesse momento, sentindo a falta da ausência do conforto do Espírito do Senhor, tá bom? Bom, só queria explicar essa parte aí, porque senão fica um pouco confusa, tá bom? Então, aqui fala sobre isso. Então, Cristo, ele foi, né, como se fosse no inferno mesmo. E aí fala aqui, né, ainda em Salmos 16:10, nem permitirá que os seus santos vejam a corrupção. O santo aqui que Davi está referindo é o próprio Cristo. Ele é o santo de Israel. Não veja corrupção, ou seja, a carne que Cristo tinha, o corpo físico de Cristo, não se desfaria, né? Não seria apodrecido. Há uma crença entre os judeus que só depois do terceiro dia, né, no quarto dia em diante, que o corpo começaria a se desfazer, né, a começar a ficar podre, tá bom? Então, quando Davi ele menciona, né, não permitirá que o seu santo veja a corrupção, é que Cristo ressuscitaria logo. Antes desse terceiro dia ele ressuscitaria, tá bom? Então é isso, que às vezes eu fico falando, é que Cristo, a nosso modo de contar, né, falar assim, é claro, né, que nem Cristo falou sobre o povo que pediu um sinal para ele, falou, não tereis outro sinal senão o do profeta Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, né, o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra. Isso mostra que Cristo ele ficaria 3 dias morto, mas o jeito de contar dos judeus é diferente. Então, se Jesus Cristo morreu às 6 horas da tarde, na sexta-feira, né, quando chegou o pôr do sol, já era o segundo dia, tá bom? Então, o primeiro dia já foi a sexta-feira, essas poucas horas, né, já contou como o primeiro dia. O segundo dia, não é, então, quando fala 3 dias de Cristo, não é 72 horas, né? Um dia para nós é 24 horas.
2 dias daria 48 horas, 3 dias 72 horas. Então o primeiro dia foi poucas horas, da sexta para o sábado ali após o pôr do sol já era o segundo dia. E quando amanhecesse no domingo de manhã, né, que ele não ficou até 3 horas da tarde para ressuscitar, logo de manhã, quando as mulheres foram até o sepulcro, ele já havia ressuscitado. Então não deu 3 dias na nossa contagem. E também na própria escritura não diz que Cristo ressuscitaria depois do terceiro dia. Diz no terceiro dia. Então é diferente a contagem também, tá bom? Espero ter esclarecido aí. Só quero prestar o meu testemunho, que eu sei que Cristo, ele não só morreu por mim, ele viveu por mim. Todas essas dores, angústia que ele passou, foi para que eu pudesse voltar à presença dele, porque ele pagou pelos meus pecados e os pecados de vocês também, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.